Olá! Hoje a gente vai embarcar numa caçada, mas não uma caçada qualquer. Nosso alvo são aquelas ineficiências que ficam escondidas, os famosos desperdícios, que custam uma fortuna para as empresas todos os dias. Vamos nessa? E para começar essa caçada, a gente só precisa de uma ferramenta, uma pergunta-chave. O cliente pagaria por isso? Se a resposta for não, bingo, provavelmente a gente acabou de encontrar um alvo. Parece simples, mas essa pergunta é a base de todo o pensamento Lean. E essa pergunta leva a gente direto para essa diferença fundamental entre o que é valor e o que é desperdício. Atividades que agregam valor são aquelas que transformam o produto. É por isso que o cliente paga. Já o desperdício, bom, ele consome tempo, dinheiro e recursos, mas não adiciona nada de valor. É pura perda. Com a mira calibrada, vamos então conhecer os nossos 7 alvos principais. Eles estão em todo lugar, muitas vezes escondidos bem na nossa frente. A caçada para valer começa agora. E o primeiro, o mais perigoso da lista, é a superprodução. Sabe por que ele é considerado o pior de todos? Porque o excesso de estoque que ele gera cria uma verdadeira cortina de fumaça. Se tem uma montanha de produto pronto, ninguém percebe que uma máquina está com problema ou que um processo está lento. Os problemas ficam ali, escondidos, até ser tarde demais. Vamos ver um exemplo prático. Uma fábrica produz 5.000 garrafas de suco, mas o pedido real do mercado era de só 2.000. O resultado? Um custo direto e imediato com embalagens e energia, além de um estoque gigante parado ocupando espaço e, claro, sem nenhuma garantia de venda. Nosso segundo alvo é a espera. Pensa nela como pagar por tempo que não produz nada. Pode ser uma máquina parada aguardando peças ou uma pessoa de braços cruzados esperando uma instrução. Não importa a forma, é um desperdício claro e direto de recursos. Esse exemplo aqui ilustra perfeitamente o custo da espera. Um operador de montagem está lá parado, esperando as peças que ainda não chegaram. O salário dele está sendo pago, mas nada está sendo produzido. E isso cria um efeito dominó, sabe? Atrasando todo o cronograma de entrega lá para o cliente final. O terceiro desperdício é o transporte. Ele é tipo um inimigo silencioso da eficiência. Cada movimento de material envolve custo, tempo e sempre o risco de algum dano. E o pior, não adiciona nenhum centavo de valor ao produto. Imagina só, a matéria-prima fica guardada a 200 metros da linha de produção. Isso força a empilhadeira a fazer essa longa viagem várias vezes por dia. O custo não está só no combustível e na manutenção. O pior mesmo é o risco de danificar os materiais a cada viagem. Agora, o superprocessamento. Esse aqui é um pouco mais sutil. É aquele esforço extra, sabe? Aquela perfeição que o cliente nunca notou, ou pior, nunca pediu. É adicionar uma complexidade, uma qualidade ou etapas que no fim das contas ninguém vai pagar. Um exemplo perfeito disso é pintar a parte de dentro de um equipamento que vai ficar lacrado para sempre. Ninguém nunca vai ver aquilo. E nisso se gasta tempo de máquina, tinta, ferramentas, tudo para algo que não agrega valor nenhum do ponto de vista do cliente. Nosso quinto alvo é o estoque. E essa definição, capital adormecido, é perfeita. É literalmente isso. Dinheiro em forma de material que está ali, parado, ocupando um espaço precioso e, o mais importante, sem gerar nenhum tipo de retorno. Olha só esse exemplo. Uma empresa estoca aço para 6 meses de produção. Esse dinheiro está literalmente congelado, em vez de estar investido rendendo juros. E pior, o material pode enferrujar, estragar ou o design do produto pode mudar e todo aquele aço vira sucata. Nosso sexto alvo é o movimento. E atenção, enquanto o transporte se refere ao movimento de materiais, o movimento foca na ergonomia, no deslocamento das pessoas. É o desperdício da energia humana em ações que não transformam o produto. E são esses pequenos movimentos que, somados, viram um problema enorme. Um mecânico que anda 10 metros toda vez para pegar uma ferramenta parece pouco, né? Mas ao longo de um mês, esses segundos viram horas de trabalho perdido. Sem falar no cansaço e no risco de lesão para o funcionário. E, finalmente, o sétimo e talvez mais óbvio dos desperdícios: defeitos. Produzir algo errado tem um custo duplo. Simples assim. Gasta-se recurso uma vez para fazer errado e depois gasta-se de novo para consertar ou refazer. Quando uma peça sai com a medida errada, só existem 2 opções, e as 2 são ruins. Ou a peça vai para o lixo, o que é uma perda total de material e tempo, ou ela precisa ser refeita. Isso significa gastar o dobro de tempo e de recursos para produzir uma única peça.
Ok, já conhecemos os 7 alvos. Agora vamos fazer um teste rápido, colocar essas nossas novas habilidades de caçador à prova num lugar que todo mundo conhece, uma padaria. Repara bem, o padeiro cruzando a loja com um saco de farinha? Transporte. A fila enorme no caixa? Espera. Aquela fornada gigante de pão doce feita 1 hora antes de fechar? Superprodução. E o pão queimado que não pode ser vendido? Defeitos. Viu só? Eles estão por toda parte. Mas calma aí, a caçada não acabou. Depois que os 7 originais foram identificados, um 8º foi adicionado à lista. E muitos dizem que este, na verdade, é o mais prejudicial de todos. É o talento não utilizado. Pensa bem, quem conhece melhor um processo do que a pessoa que o executa dezenas de vezes por dia? Ignorar as ideias de quem está no chão de fábrica não é só um desperdício de potencial, é a garantia de que os outros 7 desperdícios vão continuar lá. É o desperdício que alimenta todos os outros. Então fica aqui um desafio. Da próxima vez que entrar em qualquer lugar, um café, um escritório, uma fábrica, não veja só as pessoas trabalhando. Tente enxergar o fluxo. Onde as coisas param, onde tem movimento excessivo, é exatamente ali que mora a oportunidade. A pergunta final, então, é esta. Agora que a gente aprendeu a enxergar o que antes era invisível, por onde começar? Qual desperdício aí no seu mundo vai ser o primeiro alvo?